Paz, igreja. Uma honra estar aqui, ministrando a palavra de Deus para vocês. É sempre uma alegria, sempre subo aqui com muito temor. E com muita gratidão a Deus, principalmente. Louvo e glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Como não temos visitantes, não vou me apresentar. Acredito que todos me conhecem. Eu sou a Jéssica, esposa do Carlos Henrique, mãe do Paulo Henrique e do Pedro Henrique. Lá em casa são todos Henriques, menos eu. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Testificando a palavra que foi ministrada hoje no pós-encontro e que foi uma bênção, sinal que estamos no mesmo espírito. Amém, queridos? Acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E torna-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos para servir Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu amo essa passagem, o pastor Gilson falou bastante sobre essa passagem hoje no pós-encontro. E, queridos, eu sinto muito falar para vocês, mas desde o dia que você se converteu, o inimigo tenta te desviar. Acredito que aqui todos se converteram, todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Só que muitas vezes ele tenta nos desviar da salvação, principalmente, mas não só da salvação. Muitas vezes ele passa anos e anos e não consegue nos desviar da salvação. Nós continuamos dentro da igreja, continuamos servindo. E daí ele vai tentar nos desviar do propósito, do chamado que ele tem para a nossa vida. Porque estar na fé, queridos, é muito importante. Mas permanecer na fé, e na fé correta, também é tão importante quanto. Nós precisamos permanecer na fé, e na fé correta. Satanás anda ao nosso derredor o tempo todo, a palavra de Deus fala isso. E, infelizmente, não só Deus conhece a nossa estrutura, mas ele de sondar, ele também conhece. Ele sabe as brechas, ele sabe as portas que estão abertas ou que estão balançando para abrir. Em 1 João 2,16 diz assim: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Em outras palavras, tudo que este mundo oferece, em termos de desejos carnais, cobiça e orgulho, não vem de Deus, mas do inimigo, mais do mundo. Então, todos os desejos carnais, todas as concupiscências, elas não vêm de Deus.
E nós precisamos vigiar o tempo todo o nosso coração. Infelizmente, aqui ainda temos essas lutas carnais, ainda temos essas tentações, ainda não temos o corpo glorificado. Um dia teremos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, porque daí não passaremos mais por isso. O nosso corpo será glorificado, não haverá luto, nem dor, nem tentações. Será a plenitude, a sensação de plenitude o tempo todo. E nós seguimos nessa espera. E enquanto Ele não vem, nós permanecemos vigiando o nosso coração e permanecemos obedientes à palavra dEle. Uma coisa que nós precisamos, queridos, é aprender a vigiar. Não só obedecer, que é o básico de tudo. Não só dar bons frutos, mas vigiar o nosso coração, vigiar as nossas ações, vigiar os nossos comportamentos e palavras 24 horas por dia. 24 horas por dia. As tentações vêm, o adversário vai nos tentar. Ele tentou com Jesus, não vai tentar com a gente? Ele vai tentar o tempo todo. E se nossa palavra, se nosso coração não estiver firme em Cristo Jesus, nós cairemos. Nós cairemos. Um acidente de percurso, como o nosso pastor sempre nos ensina. Né? Jesus tudo perdoa, mas causa feridas. O pecado, ele causa feridas. Ele causa marcas. Ele tem consequências. Ele nos perdoa, mas tem consequências. E nós prestaremos contas. E o inimigo bateu nessas portas. Mas para a honra e para a glória de Deus, Jesus fechou todas as portas com a palavra de Deus. Porque ele veio e viveu toda a condição humana, menos o pecado. Por isso que ele é o nosso Salvador. Porque ele viveu toda a condição humana, menos o pecado. Ele venceu, e ele venceu com a palavra de Deus. Toda a resposta que foi dada foi firmada na palavra. Na palavra. E eu vou falar para vocês de duas portas extremamente perigosas na minha vida e na vida de vocês, porque hoje eu subi aqui para pregar para mim. Primeiramente, a primeira a ser ministrada com essa palavra, quando eu ajoelhei para Deus e pedi, fui eu. Então, por isso que hoje eu estou falando aqui para vocês. Queridos, a primeira porta se chama o deserto das necessidades. Ele vai bater nessa porta quando nós estivermos em situações de necessidades. Ele vai tentar. Em Mateus 4, 2, 3 fala: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus era um homem de carne. E após 40 dias, ele teve a necessidade de se alimentar. Eu teria após 5 horas. Menos, né, pastor? A Dora, que está gestante, menos de 5 horas, né, Dora? 2 em 2 horas, né, alimentação, né? E ele, após 40 dias, ele tinha essa necessidade. Ele estava com fome, ele estava com sede. Jesus estava passando por uma necessidade humana, que é comer, se alimentar. E naquele momento da necessidade, ele bateu na porta. Ele tentou bater na porta da necessidade. E fala: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, queridos, Satanás o visita e mostra para ele a solução em meio à crise. Né? Você é o Filho de Deus, você tem poder. Você está numa crise, está com fome 40 dias. Mas você tem poder para transformar. E muitas vezes, quando eu estiver no momento de crise, no momento de necessidade, ele vai bater na porta. E ele vai mostrar alguma solução para nós. E nesse momento, nós vamos ter que pedir ao Espírito Santo discernimento. Discernimento.
Queridos, porque nós somos seres carentes. Todos nós somos seres carentes. Todos nós temos carência de alguma coisa. Uma carência afetiva, uma carência emocional, uma carência financeira. Essas são as necessidades do ser humano. Muitas vezes a pessoa pode ser extremamente bem financeiramente, mas alguma carência ela sofre. Nós somos seres carentes. E quem está aqui na frente também. Né? Porque às vezes as pessoas veem, né, nós atrás desse objeto aqui que parece que santifica as pessoas, mas não santifica, a gente luta dia após dia pela santidade. Mas nós temos as nossas carências. Não existe homem sem carência. E nessa hora de vulnerabilidade, o tentador vai se aproximar de nós. Toda vez, querido, que você estiver carente em qualquer área da sua vida. Por isso, vigiar, para você se conhecer. Você é filho amado de Deus, Jesus te conhece, mas nós precisamos nos conhecer. Cada vez que nós tivermos alguma carência na nossa vida, Ele vai se aproximar. Por isso que nós precisamos vigiar. Então, vem as flechas inflamadas por Satanás. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu sou casado, eu sou casada, mas eu estou em crise no casamento e eu começo a achar que o meu esposo não me supre, que a minha esposa não me supre. Então, eu posso cair em adultério, porque eu não estou me sentindo suprido. Porque nesse momento ele vai apresentar, ele vai bater na porta, ele vai apresentar algumas soluções. Vinda dele, sujo como é, né? Vou repetir as palavras do meu pastor de manhã. Eu não vim aqui falar dele, mas eu vim aqui te alertar. Eu vim aqui te alertar. Sim, eu sou crente, mas eu estou passando por problemas financeiros. Então, apareceu uma proposta errada, uma proposta desonesta, mas eu estou com necessidade. Então, ele vai apresentar, né, alguma proposta desonesta e está valendo, porque eu estou em necessidade. Porque ele quer falar para você, querido, que porque você é filho, ele quer trabalhar na tua paternidade de Deus. Porque se você é filho de Deus, você não pode passar necessidade de nada. É isso que ele quer falar para você. Porque é isso que ele fez com Jesus. Você com 40 dias com fome, sendo filho de Deus, sendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós, tanto Deus como tanto homem, passando fome. Está aqui a solução. Ele não aceitou. De imediato, ele rebateu com a palavra e fechou a porta. E nós também precisamos rebater com a palavra, expulsá-lo e fechar a porta. Porque senão, querido, sabe o que ele vai falar para a gente? Que a minha necessidade, que a sua necessidade justificam as nossas escolhas. E não justifica. Não justifica. Independente da necessidade que você esteja passando, afetiva, no casamento, crise financeira, crise no casamento, nada justifica a sua escolha errada, nada justifica a minha escolha errada. O momento que ele tentar abrir essa porta, nós vamos fechar com a palavra de Deus. Você, em nome de Jesus, se um dia você deixou ele abrir algumas portas na sua vida por questão de necessidade, quando você estava no deserto das necessidades, a partir de hoje eu profetizo sobre a tua vida que você vai fechar. Você vai fechar rebatendo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque Cristo, quanto mais conhecemos, mais amamos. Não tem como a gente amar o que não conhece. Não tem como a gente rebater com a palavra de quem a gente não conhece. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo dia após dia. Naquela oração no quarto, naquele devocional que a gente faz de manhã antes de sair de casa. Assim, o nosso coração vai se tornando sensível ao Espírito Santo. Os nossos ouvidos vão se tornando sensíveis ao Espírito Santo. Então, queridos, a nossa necessidade não justifica a nossa escolha errada. Isso é mentira para nos desviar da salvação e, principalmente, a salvação e do propósito que Ele tem para a nossa vida. Do chamado. Você já pensou que através do teu chamado, do sim que você deu para Jesus, quantas almas aceitarão Jesus?
através da tua vida? Você já pensou que no momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você mudou a vida de toda uma geração? Ali você quebrou maldições hereditárias? É muito sério, querido. É uma decisão extremamente importante que você tomou, mudando a vida da tua geração, dos teus filhos, dos teus netos e bisnetos. Porque senão a gente vai começar a nos justificar. E é muito perigoso quando nós começamos a justificar as nossas más ações. Um filho que ele tem pais rígidos, uma mãe rígida, um pai rígido que cobra o correto, ele vai se achar no direito de ser rebelde. Eu não preciso honrar, né? É o único mandamento com promessa. Mas eu não preciso honrar, porque o meu pai ele faz isso, isso, isso. Porque eu tenho um pai alcoólatra, porque eu tenho uma mãe alcoólatra, porque eu tenho... Querido, hoje eu falo para você, o Espírito Santo está mandando eu falar isso. O único mandamento com promessa: honre o seu pai e honre a sua mãe, independente das ações deles. Porque você prestará contas em não honrar. Eles não são perfeitos, mas eu não sou e você também não é. Então, não justifica. Devemos ser obedientes à palavra de Deus, porque a partir do momento que você está quebrando um mandamento, você está abrindo uma porta para Satanás agir na tua vida. Roubar o teu propósito. Roubar o teu chamado. Roubar o caminho que Jesus quer que você vá, para levar almas para Ele. E como eu falo, cada vez que a gente se desvia do nosso propósito, é almas que nós estamos perdendo. E quando nós estamos nesse deserto, vou te falar, sinto muito te falar novamente, mas eu preciso falar, prepare-se para a batalha. Cada vez que surgir uma necessidade na tua vida, afetiva, no relacionamento, financeira, erga a guarda. Prepare-se para a batalha, se cubra com a armadura de Cristo, porque Ele vai andar ao derredor o tempo todo oferecendo. Oferecendo soluções, oferecendo atalhos. Mas na vida com Deus, né, pastor, não tem atalho. É um caminho só. Né, pastor Marco? Não tem atalho na vida com Deus. É só, Ele é o caminho. Ele é o caminho. E a obediência é a única coisa que devemos fazer. Não tem atalho. Cada vez que tiver um atalho na tua vida, olha, está precisando de dinheiro? Tem um agiota. Né, Rafa? Tem isso, tem aquilo, né? Não vamos declarar imposto não, né, pastor? Cada vez que tiver um atalho, desconfie. É ele batendo na porta para que você abra e ele te ofereça. Vigie, queridos. Vigie. Nós somos seres carentes, infelizmente. Nós temos as nossas carências, nossas necessidades em algumas áreas. Vigie a sua carência. A carência, ela é um território muito perigoso. Independente da carência que você tenha na tua vida, é um território muito perigoso. Vou falar de um outro personagem bíblico. Um dia Esaú chegou do campo e estava com fome. Né, primogênito, herdeiro da bênção do pai, chegou e estava com fome. Ele chegou exausto e com fome. E Esaú vendeu para o seu irmão o direito de primogenitura por um guisado. Porque ele estava necessitado, ele estava com fome. Olha aí Satanás agindo novamente. Né, acredito que era um serviço muito braçal, creio eu, né? Ele chegou cansado, com fome, estava lá, sentiu o cheiro do guisado que o irmão tinha feito. E vendeu a sua primogenitura, a sua bênção, ele é seu herdeiro da bênção, por um guisado. Ele se rendeu a Satanás no deserto das necessidades. E nisso gerou um impacto em toda a geração dele. Em toda a geração.
E ele não vendeu só a bênção dele, ele vendeu a bênção de toda a sua descendência. Porque ele teria o seu primogênito, ele como primogênito, ia passando a bênção, ia ser uma geração abençoada. E no momento de carência, ele vendeu e comprometeu não só o seu futuro, mas de toda a sua descendência. E quem são os descendentes de Esaú? Quem que eram para ser os filhos da promessa? Sabe quem são, queridos? Acredito que quem já leu sabe. Os edomitas, um povo desprezado. Eram para ser os herdeiros da bênção. E os edomitas, se você for estudar na palavra, estude depois. Foi um povo desprezado. Então, cuidado com as portas que você vai abrir para o adversário, porque você não compromete só a sua vida. Você compromete a vida de toda a sua descendência. De todos que você ama, de todos que nós amamos. Quando nós abrimos uma porta para Satanás no deserto das necessidades. Ele sentiu o cheiro, né, do guisado que seu irmão Jacó estava fazendo. E seu irmão Jacó se propôs com ele uma barganha. Você come do guisado e me dá o direito de primogenitura. Gente, eu acho que ele, nessa época, ele estava com problema de identidade. Hoje em dia falam tanto de identidade, né? Mas é verdade, porque, gente, ele não sabia quem ele era. Para ele trocar aquela bênção, a bênção do pai, por um guisado. E ele prontamente aceitou. Quando você for ler, você vai perceber que sabe o que Esaú falou? Que ele achou que ele não aguentava mais. Ele fala que ele não aguentava mais, que ele estava a ponto de morrer de fome, na palavra. E ele estava a ponto de morrer de fome? Não, né? Nós chegamos, né, quem trabalha em serviço braçal, até quem não trabalha, nós chegamos sempre em casa com fome. Mas não a ponto de morrer de fome. A gente pode esperar um pouquinho, né? Mas ele achava que ele não aguentava mais. Sabe por quê, queridos? Porque não existe eu não aguento mais para um verdadeiro cristão. Não existe. Não que nós não tenhamos limites humanos. Nós temos limites humanos. Só que para os nossos limites humanos, existe a graça de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, no momento que ele falou, eu não aguento mais, ele estava a ponto de morrer de fome, ele abriu a porta e Satanás entrou. Então, querido, você aguenta, eu aguento. A graça de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus os proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel para não permitir que serás tentado além das vossas forças. Então, nós conseguimos fechar a porta assim quando ele bater. Você consegue, querido. Nunca fale na tua caminhada com Deus, eu não aguento mais. A graça de Deus está sobre a sua vida, você é filho amado de Deus. Agarre essa paternidade, que é sua por direito. A partir do momento que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, da tua geração, de toda a tua posteridade. Olhe para o teu vizinho aí do lado e fale, você aguenta. Vocês aguentam, queridos. Eu aguento também. Não é fácil, mas a gente aguenta. Em nome de Jesus. A graça dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você aguenta porque Deus é o teu socorro, Cristo é o teu socorro. 2 Coríntios, capítulo 12. Apóstolo Paulo fala assim, ele estava meio tristonho pelo espinho da carne, né? Que ele tinha, e ele falou, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca de qual 3 vezes orei. E o Senhor orei ao Senhor para que se desviasse de mim. No caso, esse espinho. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí estou forte. Está sendo perseguido, você aguenta. Está sendo humilhado até chegar o tempo de Deus te exaltar, você aguenta. Em nome de Jesus, você aguenta. E a melhor resposta que podemos dar no deserto das nossas necessidades e carência é: nada é maior que Deus na minha vida. Nada mais vale do que a palavra de Deus na minha vida. Porque essa resposta que Jesus deu para ele, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de meu Pai, da boca de Deus, é a verdade, queridos. Nós que somos filhos de Deus, a palavra é o nosso sustento. A partir do momento que eu não me alimento da palavra, que eu não alimento o meu espírito, a minha carne vai gritar e eu vou abrir a porta. O que tiver mais alimentado vai prevalecer. A gente fala tanto em jejum e oração, né? Às vezes não é levado, nós não levamos a sério, querido, mas leve a sério. Pegue um dia para jejuar na semana, se você tiver, principalmente para matar a tua carne, se você estiver no deserto das necessidades. Está passando por algo? Jejue para matar a tua carne. Para quando ele bater na porta, você fechar, usando a palavra de Deus. E alimente o teu espírito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento diário. Por isso que hoje tem, né, os livrinhos de devocionais, o pão diário. Porque é o pão diário. É 5 minutinhos de oração com a palavra de Deus, né? Tudo tem que ter, nada substitui a leitura bíblica. Então, está ali uma passagem bíblica, você vai ler, vai orar e vai meditar em cima daquela palavra. Mas se alimente da palavra de Deus, querido. Sempre pense assim: o que eu alimentar mais vai prevalecer. Se eu estou alimentando mais a minha carne, no deserto das necessidades, a minha carne vai prevalecer. Se eu alimentar mais o espírito vai prevalecer. Forte, crendo que a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu aguento. Eu aguento porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E para a honra e glória dele, eu aguento. Só um pouquinho. E Satanás apresentou para ele o atalho, mas ele falou, como se ele tivesse falado, né? Sim, eu estou com fome, mas eu vou obedecer a palavra de meu Pai. Em outra ocasião, Jesus fala assim: minha família é os que fazem a vontade de meu Pai. Então, ele sempre falou, forte isso, né? A minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Porque nós precisamos obedecer, queridos. Nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus na nossa vida. E muitas vezes não vai nos agradar. Muitas vezes a vontade dele não vai nos agradar. Por isso que o Espírito precisa estar forte para ter discernimento. Está difícil, mas essa é a vontade de Deus para a minha vida. Não há promessa sem deserto, não há promessa sem processo. E eu vou passar pelo deserto. Eu não vou permanecer aqui no deserto, eu não vou morrer. Mas eu vou passar e vou vencer. Eu vou ser obediente. Eu vou fechar todas as portas. Fala para o seu vizinho aí. Seja obediente. Eu preciso ser obediente todos os dias. Nós precisamos. Queridos, a gente fala tanto da graça. Eu estou aqui para vocês falando tanto da graça. E às vezes eu percebo que a graça ela é tão invalidada.
Mas posso te contar uma coisa que talvez você já saiba, mas eu vou relembrar no teu coração. A graça, ela não foi de graça, ela custou o sangue de um justo. Ela custou o sangue de um justo. De um Deus. Ela custou o sangue de um Deus. Então, não faça da graça de Deus na sua vida qualquer coisa. Custou o sangue dele. Ele veio, e eu sempre falo, não há romantismo nenhum na vinda de Jesus. Ele veio porque ele sabia para o que ele veio. E ele passou pela tentação do deserto e por muitas outras, acredito, durante o ministério dele que foi curto. E acredito que durante toda a vida. E ele se manteve firme. Veio, viveu toda a condição humana, fome, dor, mas não pecou. Para te dar a graça hoje. Ele viveu tudo isso para que hoje a graça esteja sobre a tua vida. Então, não faça da graça qualquer coisa. Guarde isso no seu coração. Eu vou obedecer, porque a graça não foi de graça. Custou o sangue do meu Jesus. Então, Jesus fechou essa porta. Jesus fechou essa porta, para a honra e para a glória de Deus. Vou falar da segunda porta, somente duas que Deus colocou no meu coração. E a segunda porta é o mirante da glória humana. Mateus capítulo 4. Novamente, o transportou o diabo em um monte alto, num mirante, alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos. Novamente, a portinha fechada com o poder da palavra. Homem de espírito forte. Homem de espírito forte. O mirante da glória humana. Nesse momento, queridos, em algumas ocasiões, na primeira porta, você é tentado no deserto da sua necessidade. Aqui na segunda porta, muitas vezes o inimigo vai nos levar em cima do muro. Em cima de um muro alto. E vai mostrar para nós tudo que os ímpios têm. Tudo que os ímpios têm. E ele vai querer dizer para você, para mim, que o reino de Deus não é suficiente para você. Que você pode ter muito mais. Você pode ter prazeres que no reino de Deus você não tem. Ele vai querer te falar isso. No deserto da necessidade, nós somos tentados pela nossa carência. Mas no mirante da glória, Satanás quer nos convencer que o reino de Deus para nós não tem tudo que nós precisamos. Ou pior, que isso aí ele faz muito, não tem tudo que nós merecemos. Queridos, será que nós merecemos muita coisa? Já tivemos tanto, né? Ele já nos deu a salvação. Ele foi e mandou para nós o Espírito dele, para que estivesse conosco até a vinda dele. Para ser o nosso alento, o nosso bálsamo. E o que será que nós achamos que nós não temos no reino de Deus, que nós temos lá fora? Ele vai querer te falar. Nossa, mas você está passando por necessidade, mas você não é crente? Você não é dizimista? Você não ora, não jejua? Você não merece estar passando por necessidade. Ele vai trabalhar no teu merecimento. A glória humana. Realmente, eu sou um ser tão maravilhoso, tão santo, que eu não mereço passar por necessidade nenhuma. E ali ele vai abrir. Ele vai bater. Várias vezes nessa porta. E ali ele vai tentar em várias áreas da nossa vida. No reino de Deus, nós podemos ter uma esposa. Amém, queridos? Um esposo, amém? Na glória humana, ele pode apresentar várias situações, né? Como tem pessoas que vivem no mundo, como se afastaram, tem muitos Satanás bateu e abriram, não estavam fortes espiritualmente. E tem, às vezes, uma pessoa por noite.
E ele vai mostrar, você está carente no teu casamento, está com problemas, mas tem uma infinidade. Você não merece passar por isso no teu casamento. Você não merece passar por essa dificuldade financeira. Aqui no mundo tem tudo para te oferecer. Tem glória, tem riqueza. E vai te falar, o reino a que você serve não é suficiente. Ele vai querer colocar isso no seu coração. Sabe por quê, queridos? Até fiz uma anotação importante aqui quando eu estava orando. Aqui, no mirante, Satanás não usa a mesma argumentação e nem fala se és filho de Deus. Ele não fala porque a intenção é tratar você como realmente você não fosse. Lá na Necessidades, ele ainda falou, né? Você não és filho de... Se és filho de Deus. Ainda ele pegou um pouco ali, né? Se és filho de Deus. Aqui não. Aqui na glória humana, ele já começa a tratar como se você não fosse filho de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque aceitar ser filho de Deus é uma bênção, mas é uma renúncia. Não é, queridos? É uma renúncia. É uma renúncia dia após dia. E é isso que ele vai querer te mostrar. Nossa, mas quanta coisa para renunciar sendo filho de Deus, né? Muita coisa. Não vale a pena. E se você deixar ele entrar, a hora que você vê, ele te tirou do propósito, ele tirou do chamado e, por último, muito triste, ele te tirou a tua salvação. Então, queridos, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Se essa porta está aberta, hoje vai fechar em nome de Jesus, para a honra e para a glória dele. Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 3. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queridos, a tua vida está escondida, está guardada em Cristo. A vida de todos vocês está escondida e guardada em Cristo Jesus com Deus. Então, buscai as coisas do alto. Não buscai as coisas aqui que são passageiras. Não aceite o que ele te oferecer em nome de Jesus. Não aceite e repreenda. Buscai as coisas do alto. As coisas do alto. Deixa eu ler aqui. Terminando, gente. Para finalizar, queridos, eu vou falar de um homem que Deus trouxe ao meu coração, Asaf. Rapidamente eu vou falar para a gente finalizar. Um homem de Deus, líder de louvor no templo. Escreveu alguns salmos. E ele teve um momentinho de tropeço ali na vida dele. Um homem líder, um homem de altar. Só que ele estava desejando o que o ímpio tinha. Ele fala assim no Salmo 73. Quanto a mim, meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, dos ímpios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Um homem de altar. E muitas vezes a gente vai querer olhar para o lado. E achar que, nossa, o ímpio tem tanta coisa. Testificando novamente a palavra, pastor. Tem tanto, né? Falar o que vou parafrasear o pastor Gilson de manhã. Estude como ele estudou. Se ele tem. Batalhe como ele batalhou. Mas continue servindo o teu Deus. Continue com a tua vida consagrada aos pés de Jesus. Lute pelos seus sonhos. Sempre com a tua vida no altar. E feche essas portas. Feche essas portas. Como o teu Jesus fechou.
Vigie no deserto das necessidades e no mirante da glória humana. Não tenha, querido, um espírito de importância. Não tenha. Você é filho amado. Mas nós passaremos aqui por aflições e Ele nos falou. Por isso que eu falo, leia a Bíblia para você ver tudo que Ele te avisou. Porque Ele te avisou de tudo, Ele me avisou de tudo. Ele não mentiu para nós em nenhum momento. Então, que nós não tenhamos espírito de importância, que conosco não pode acontecer nada. Nós vamos passar pelas aflições, mas venceremos, em nome de Jesus.